Plantão médico com a doutora Isabel, que está deslumbrante. Obrigada. Deslumbrante. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Eu fiquei em dúvida se rosácea é uma doença, porque a gente vai falar de rosácea. É uma doença? É uma doença. É uma doença, doutora Isabel? Poxa vida. Que acomete um percentual muito grande da população e que deixa muitas das pessoas até deprimidas. Você sabe que quando eu vejo entrevista aqui, normalmente telejornal, que é bem fechado no rosto, eu tenho visto muito homens com rosácea. É comum em homens? Não porque é. a pele toda rosadinha, assim, dá pra ver até as... Parece que são as veias. É isso? Não é tão comum em homens, tá? A prevalência é maior em mulheres, mas pode acontecer sim. Tá. E interessante, Rê, até que em homens tem uma característica que quando acomete pode ser até um pouco mais grave, que é a questão do nariz. O nariz, o paciente observa, né, a pessoa observa que ele começa a ver um espessamento no nariz. É muito interessante isso. Isso aqui. Ó, então, rosácea. Gente, bem-vindos, né? Olha só, isso para mim é um tema muito interessante, porque você estava falando, né? Você observa as pessoas. E assim, o que acontece? As pessoas, elas às vezes acham que o vermelhinho é normal. Eu frio. É isso aí, eu sou vermelhinha, não se preocupa, né? Só que outras acabam ficando um pouquinho deprimidas. A gente fala de depressão assim, acaba tendo uma inclusão social, ela começa a se esconder, precisa usar muita maquiagem. Então a rosácea, ela tem também essa característica. E eu quero chamar muito a atenção. Por quê? Porque rosácea, você me perguntou, é uma doença? É uma doença, tá? E você que está em casa, eu queria muito que vocês participassem, porque eu trouxe algumas dicas de como você vai conduzir isso. Esse daqui, olha o que eu estava falando do nariz. O nariz vai aumentando, tá? Nós chamamos de rinofima. A rosácea, rinofima. A rosácea, olha, ela pode ter essa característica também, olha, parece ter uma pústula ali, ó, uma bolinha. É sempre no rosto, doutora? Na maioria das vezes, sim. Raramente eles relatam extrafacial, tá? A característica nas descrições clínicas de todas as literaturas é facial. Tá. Então, o paciente vai observar, você que está em casa vai observar o quê? Vermelhão. Um vermelhão, um rubor, um ardor. Aí você vai falar assim, nossa, eu tomei vinho, fiquei mais vermelha. Então, gente, esse vermelhinho que você não dá atenção, geralmente piora, acomete, né, os pacientes entre 30, mais de 30 anos, mas pode começar um pouquinho antes, tá? Tá. E é muito importante que vocês, tá, prestem bem atenção nas dicas, porque a rosácea, assim como outras doenças, não tem cura, né? E as pessoas às vezes desanimam, né? Então assim, você fala assim, poxa, doutora Isabel, não tem cura, então estou desanimada. Não, gente, olha, por favor, algumas doenças não tem cura, mas tem controle. E a vida é de observação todos os dias e de mudar alguns hábitos que vão te piorar. E a partir de agora... E se piorar, piora muito, né? Piora muito, tá? E a partir de agora eu vou convidar a vocês que estão em casa e que fica vermelhinho e que já viu alguém vermelho. Primeiro, quando você vê seu amigo ficando vermelho, gente, nem comenta. Porque a maioria das pessoas tem vergonha, tá? Segundo, vamos passear agora para quem tem esse problema ou conhece alguém pelos gatilhos. Perfeito. Tá? Perfeito. Quais são os gatilhos? Você em casa precisa entender o que gera, o que pode dar o gatilho de aparecer a rosácea. Ótimo. Para quem tem a doença. Então vamos lá. Gatilhos da rosácea, tá? E que são gatilhos? É assim, eu tô bem e daqui a pouco eu me exponho a alguma dessas situações, no qual você vai apresentar aquele vermelhão, aquele ardor, às vezes a pele fica sensível, tá? Então vamos lá, condições médicas, menopausa e uma tosse ou tosse crônica. Agora vamos entender, tosse crônica, porque o paciente está sempre, ó, tossindo, tosse, quem tem tosse crônica sabe, tosse. Quanto mais você vai tossindo, você vai tendo uma expansão e você vai fazendo aquela alteração vascular. Então, pelo esforço, você vai ficando mais ruborizado, vermelho no rosto, perfeito, tá? Na menopausa, hi, hello, eu aqui. Eu brinco com os pacientes assim, menopausa, oi, gente. Gente, quem tá na menopausa sabe muito bem que tem vezes que sobe aquele calor, negócio... Jesus, entendeu? A gente parece um farol, né? Então, assim, sabe que piora na menopausa por alterações hormonais, tá?
Drogas, que são medicamentos. Medicamentos que são vasodilatadores, tá? E corticoides fluorados. Aqui eu vou chamar atenção. Vamos chamar atenção de pessoas que, por exemplo, o paciente que tem dermatite seborreica, que a gente já conversou sobre isso, tá? Às vezes ele melhora, geralmente com o corticoide, certo? E daí ele fala assim, é uma doença crônica, não tem tratamento, eu não vou voltar no meu médico. Melhorou, eu vou ficar usando. Olha o perigo de ficar usando. Por quê? Porque o corticoide, a longo prazo, fluorado, em uso facial, ele pode dar o que nós chamamos de uma rosácea símile. Parece uma rosácea. Por quê? Porque o corticoide, ele dá alteração na pele. Afina a pele, dá atrofia, aumenta o númerozinhos de vasos. Nossa, que grave. Pois é. Então, aqui vai um alerta para as mães e para todos que estiverem assistindo, tá? Que eu acho isso de suma importância. Se você tem uma doença crônica, dermatite seborreica ou outra coisa, ou quer, tô com uma coceirinha, vou usar o corticoide, e fica usando, gente, por favor, não faça isso. Converse com seu médico, porque você pode desenvolver uma rosácea-like. E vasodilatadores, por quê? Vou fazer uma brincadeira. A rosácea, ela é um componente que é o comprometimento dos vasos, tá? Então, você vai entender agora por que você fica vermelha até no esforço físico e usando remédios que são vasodilatadores. Não é do vaso? O vaso está aqui, certo? Sim. Então, vamos supor que você use um vasodilatador. Ele vai dilatar. Então, eu vou fazer isso aqui. Você vai apresentar a rosácea. Por quê? Está vasodilatando o vaso. Claro. Tá? Influência emocional. Estresse e ansiedade. Isso aí. Até vou convidar vocês no meio da pauta, fazer bagunça, desculpa, mas assim, eu e o Leandro vamos conversar, vamos ter uma pauta sobre exatamente isso, a parte emocional e as doenças de pele. A influência que existe nisso. Porque às vezes as pessoas não dão valor e comecem a dar valor ao que você sente, a esse estresse, a ansiedade ou qualquer coisa que te desequilibre e que gere isso. Porque a influência emocional pode piorar a sua rosácea, entre outras doenças que a gente vai falar. Tá. Esforço físico, tá? Para quem tem rosácea, o esforço físico extenuante também pode ser um gatilho para a piora da sua rosácea, tá? Perfeito. Vamos lá. Vamos. Agora. Ixi, e agora, hein? Vamos lá. Gente, essa eu vou passar rápido, porque senão eu vou apanhar, tá? Eu vou apanhar do povo de casa, porque tá frio e todo mundo em casa tá assim, não, doutora Isabel, pelo amor de Deus, não é verdade? É. Então vamos passear rápido pelo frio e calor, ó. Sauna, piora, porque vai fazer vasodilatação, você não fica lá, né? Banho quente, socorro, tá? Piora porque faz vasodilatação. Aquecedor, tô com frio. É isso aí. Clima, gente, muito sol, vento forte, frio, umidade, tudo piora. Obrigada, Rê. Poxa vida. Tá. Viu, galera? Tá? Então, para quem tem rosácea, por favor, preste atenção, ok? Vamos lá. Eu vi um monte de perguntas sobre cosméticos, sabe? E aí eu trouxe esses detalhes. Gente, você que tem rosácea, eu sei que as pessoas falam assim, eu não quero, por que eu não posso usar nada? Minha pele fica sensível, não é verdade? Tudo faz mal, Exatamente isso. Então eu vou dar algumas dicas. Ó, tudo que tiver álcool, amamelis, tá? Fragrância, mentol, hortelã, óleo de eucalipto, evite, tá? Então, você vai procurar coisas para peles sensíveis. E detalhe aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Não desista, porque se você começar a utilizar um produto, isso acontece com o paciente com rosácea, que você se dá muito bem com aquele produto. Pode ser que daqui a algum tempo você possa não responder tão bem e começar a estar sensível a esse produto. Gente, é normal, é só mudar, não tem problema, não é verdade? Verdade. Não precisa fazer um batalhão, assim, vamos mudar, é bom mudar, né? Adstringente e esfoliante. Nem pensar, né? A Rê já abriu o olho assim. Isso mesmo, nem pensar, tá? É exatamente os olhos que ela fez, vocês façam quando vê o esfoliante. Nem pensar, tá, gente? Maquiagem à prova d'água. Tomem cuidado, por quê?
Porque quando você vai utilizar uma maquiagem à prova d'água, depois você vai ter que usar um demaquilante, vai esfregar. Então, existe neles algumas propriedades que não podem ser utilizadas em pacientes com rosácea, tá? E esses alimentos? Vamos lá. Vamos. Para acabar do pessoal me matar em casa hoje, né? Porque assim, tá frio, já falei que não pode o aquecedor, né? Agora, isso daqui é o quê? Alimentos, tá? Que são gatilhos. Exatamente. Tá? Então, gente, prestem bem atenção. Aquele ditado antigo que as pessoas falam assim, nós somos o que comemos. Isso. Não é verdade? Isso é uma grande verdade. E eu convido a vocês para passear, além de passear pelos gatilhos que eu sei que vocês já passearam, passear por aqui. Não é vasodilatação, a rosácea não é um problema no qual eu tenho muitos vasos. Sim. E eles podem inflamar? Então, gente, tudo que gera vasodilatação, você vai fugir, ok? Pimenta, nem pensar. É isso aí. Pimenta, vinho, álcool, né, cerveja, alguns molhos que são picantes, tá? Condimentos. E aqui eu trouxe o café. De propósito, porque antigamente associava o café, aí acabou de sair um artigo que eu estava lendo, que pelo contrário, eles acham até que o café pode melhorar, porém qual é o problema do café ou do chá ou de qualquer outra coisa quente? Temperatura. É isso aí. Tá. A temperatura do que você vai tomar, se for muito quente, exatamente, vai fazer vasodilatação. Então, o que eu quero que você em casa entenda? Quem tem rosácea, nunca desista de tratar, vai ter que modificar às vezes, tá? Mas não tem problema, é só você evitar os gatilhos, ok? E eu até trouxe uma tabelinha e depois eu vou mostrar na live para vocês fazerem, eu convido vocês a fazerem um diário. Faça um diário daquilo que te piora e aí você vai começar a observar. Porque alguns alimentos também que não estão aqui podem piorar. Eu não coloquei todos, tá? Porque alguns, eles têm uma liberação, eles estimulam a produção de um negócio chamado óxido nítrico. Tudo bem, um negócio lá que faz vasodilatação. Tá. Então, gente, é uma doença que ela tem uma característica, mas você é um indivíduo, uma pessoa no qual você terá mais sensibilidade a algumas coisas e a outras. Tá. Que horas é a live, doutora? Nós vamos fazer hoje a live vai ficar um pouco mais tarde. Eu acho que vai 6h30. 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 Onde? Vai ser no Instagram e no Facebook. Tá. Do Mulheres e seu? Do Mulheres e meu. Tudo. E eu vou levar essas dicas, eu vou levar pro pessoal de casa. Tratamento, porque o pessoal eu sei que tá falando, mas e o tratamento, Como ele é baseado em medicamento, tá? Eu não falei sobre medicamento. Tá. Mas também pode ter laser, essas coisas assim. O que eu queria trazer e o que eu queria levar para você em casa, com a sua ajuda, Rê, é que as pessoas abrissem um olho para os gatilhos. Exato. Isso é de suma importância, tá? E que elas, assim, não tenham medo de usar as coisas. Por exemplo, use protetor solar à base de óxido de zinco. Converse com o seu médico. Por quê? Porque você pode ter uma vida normal. É só você evitar os gatilhos. Tá? Tá. E uma fofoca que eu vou contar para vocês. Existe um relato de literatura que diz que os pacientes com rosácea podem ter uma associação, às vezes, com gastrite, quando tem bactéria. Por exemplo, pode ter mais predisposição ou pode estar associada a enxaqueca. Então, por que eu estou dando esses comentários? Porque, assim, às vezes a pessoa é vermelhinha e ela não liga para isso. E eu quero convidar você de casa para começar a se olhar, a dar importância, por mais que seja só um vermelhinho, pode não ser rosácea. Pode ser uma outra doença também que a gente tem que fazer. Que vale ser investigada. Exatamente. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos começar a responder agora com a da Mislene. Rosácea tem alguma relação com doença autoimune, por exemplo, lúpus? Mislene, muito legal, era exatamente o que eu estava comentando agora. É assim, a rosácea ela não tem correlação com doença autoimune, tá? Mas ela faz diagnóstico diferencial. Tá. Então, o que é diagnóstico diferencial para vocês? É assim, eu tenho um vermelhão no rosto. Aí o médico vai pensar em algumas doenças que ele vai ter que excluir. Mas é só importante, não tem associação assim, não é uma causa, não é uma doença autoimune, mas a gente tem que excluir. Tá. Próxima pergunta, Marta. A mulher com rosácea pode usar produtos anti-idade e fazer depilação a laser? Marta, é assim, pode usar?
Pode. Agora, depende do produto anti-idade. Porque se você for utilizar, por exemplo, algumas substâncias que podem irritar o seu rosto, não, não pode, tá? Mas não é que seja uma contraindicação na questão assim, a mulher não pode usar nenhum produto anti-idade. Não, pode e deve, e ó, ainda tem mais, hein? Toda pessoa com rosácea deve usar protetor solar. E o protetor solar, que as pessoas não ligam, ele é o mais importante. Porque não deixa quebrar colágeno da forma que quebraria quando não se usa, tá? Quanto à depilação a laser, com cuidado, se não tiver problema nenhum, com cuidado, com muito cuidado, e sobre orientação de preferência com o médico, pode fazer. Mas tem que ter cuidado e tem que ver também o tipo de pele, essas coisas assim, tá? Próxima pergunta. Simone, como se confirma o diagnóstico? Existe algum exame específico? Simone, é assim, o diagnóstico é clínico, tá? Rosácea é um diagnóstico clínico. O seu médico vai olhar, vai te examinar, vai fazer perguntas, vai saber, vai analisar seus hábitos, vai ver os gatilhos de piora, tá? Ele é clínico. Raramente se faz biópsia, a não ser quando assim, ela não é bem característica, né? A clínica não está bem característica, a gente quer afastar outras doenças. Sim. Mas fora isso, exame de sangue também não tem, é clínico. Tá? Mais uma. Denise, quais produtos podemos usar para limpar a pele com rosácea? Muito interessante. Denise, é o seguinte, lembra que eu falei que você não pode utilizar nada que irrite a sua pele? E aí as pessoas adoram sabonete. Sabonete, não, tá? Tô brincando, mas assim, para vocês decorarem. Sabonete não pode, tá? Por quê? Porque ele vai tirar aquela camada da pele que já não tem, tá? Porque você tem uma alteração na sua pele, tá? Então não pode, você tem que usar um tipo de sabonete específico. Mais suave, né? Eu imagino. Bem suave. E Rê, posso te contar um segredo? Quase nada, tá? Olha Sim, bem suave. Entendeu? Então, converse com a sua médica para ela te indicar um sabonete específico, porque é diferente o paciente que tem rosácea, para o paciente que tem pele sensível, para o paciente que tem pele oleosa, porque hoje existe essa característica da pele sensível. O paciente com rosácea tem pele sensível, mas não necessariamente o paciente com pele sensível é um paciente de rosácea. Perfeito. Ok? Ok. Mais uma. Gilvanda, as pessoas com rubor facial têm mais tendência a ter rosácea? Já faço tratamento, mas o meu rosto não melhora. Fica com pontinhos como se fosse uma alergia na testa e nas bochechas. Gil, é assim, ó. Pacientes com rubor facial têm tendência. Na realidade, a gente tem que analisar o rubor facial. A característica desse rubor facial, fazer um diagnóstico diferencial dele, tá? Porque isso pode ser a rosácea. Perfeito. Né? Pode ser a rosácea. Olha, eu tenho um rubor facial que piora em tais condições. Isso pode ser a rosácea. E você vai ter que ser tratada direcionado para a rosácea. Tá. Porque a rosácea, ela não é só vermelho. Ela também pode apresentar, como a gente mostrou na foto, aquelas pústulazinhas, tá? E as pessoas confundem. E pode até apresentar outras alterações em outros lugares, tá? Como oftalmo. Então, vai além da estética, né? Muito além da estética. Muito além da estética. É super importante porque os pacientes vão... Não necessariamente eles vão evoluir de um quadro para o outro. Nós temos 4 tipos na classificação de rosácea. Eu não posso dizer que esse paciente vai sair daqui e vai para o outro grau. Tá. Mas eles podem sim evoluir com a piora. Por quê? Porque quando a gente analisa os gatilhos e como as pessoas vivem, que elas não dão muito valor a protetor solar, a colocar um hidratante que seja de qualidade para aquela pele, tá? Isso vai piorando, porque o sol piora, ele aumenta o número de vasos. E fora, dependendo de como vai a sua vida. Imagina que você é uma pessoa muito estressada, aquela pessoa que fala assim, eu nasci assim, não vou mudar. Entendeu? Entendi. Então, tudo é muito importante quando se fala de rosácea. Perfeito. Fora que as pessoas ficam com vergonha. Pois é, começamos falando sobre isso, né? Na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, a doutora Isabel Martinez e o doutor Leandro Teles estarão aqui no Mulheres para falar sobre doenças na pele por questões emocionais. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 11 9 9295 2126. 11 9 9295 2126. Por enquanto, agradeço a doutora Isabel Martinez, que é médica. Site da doutora Isabel é Clínica Martinez
com Z, clinicamartinez.com.br. O Insta da doutora Isabel é @clinicamartinez e no Facebook, ao contrário, @martinezclínica. Hoje tem live? Tem. 6h30? Às 6h30. Tá. No Insta e no Face da doutora Isabel e do Mulheres. Isso mesmo. Só não acompanha quem não quiser, porque vai estar disponível em várias plataformas. E exatamente assim, eu convido você, eu sei que às vezes vocês podem olhar e falar, eu mandei a pergunta específica, eu tentei mostrar, responder algumas coisas, Sim. Mas é por isso que a gente vai, porque nós vamos fazer live. Exato. Para conversar com você diretamente, tirar as suas dúvidas. Perfeito. E dar sempre algumas dicas, né? Porque é o cotidiano, não é verdade? Bom, prazer em recebê-la. Obrigada. Boa live. Segunda-feira que vem vai ser maravilhoso. Gente, maravilhoso. Como sempre. Maravilhoso. Obrigada, Beijo, doutora. Vai amiga. com Deus.